Sexta-feira, irmãos, nós temos o culto na casa da irmã Marina, né? Na casa da irmã Marina, todos sabem, é o culto de família, sexta-feira, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Vamos em espírito de oração. Ó Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome. Estamos felizes, Senhor. As deficiências do ministério de cada irmão, que tu abençoe, que tu restaure, que tu resgate, principalmente os músicos, Senhor, que eles procurem fomentar na sua mente, no seu coração, que eles são importantes na obra do Senhor. Deus deu esse dom para esses irmãos, não deu para outros, porque Deus chamou eles, que eles entendam, que eles não brinquem com o Senhor. Ó Deus amado, abençoe o Marcelo, faça que o teu servo entenda a responsabilidade que ele tem, não está trabalhando, não está estudando, e justamente o Diego não está estudando, está em casa. Deus Todo-Poderoso, abençoa os teus servos, dá alegria no coração deles, para que eles possam estar aqui sexta-feira, aliás, segunda-feira, quarta-feira, domingo, sempre eles estão aqui tocando. Por isso, ó Deus, abençoa, leva o coração dos teus servos, assim abençoa o irmão Braz, que vai nos trazer, e a mensagem, possamos receber como mensagem de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia para ficar mais fácil de encontrar. É o 8º livro da Bíblia, tá? Porque se falar assim o nome, você não vai encontrar, você vai ficar procurando, né? Então vai lá, conta aí qual é o 8º livro da Bíblia, fica mais fácil de encontrar. Vamos ver o livro de Ruth. Tá? Você já dá para saber mais ou menos aonde é que fica o endereço, né? Muito antes de Jó, muito antes de Salmo. A gente só sabe abrir a Bíblia bem no meio, que é o Salmo, né? E o Apocalipse, que é o final. Aí vamos. Ruth, capítulo 2, o verso 23, a nossa primeira leitura. Ruth, capítulo 2, verso 23. Vamos fazer a leitura mais. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Agora eu convido você a voltar para o capítulo 1, meio do livro, capítulo 1, o verso 12 e o verso até o verso 14. É assim a leitura. Voltai, filhas minhas, ídios, embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes. Cuidado-os, ei por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amado me é a mim do que a vós mesmos. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E assim, amados. É uma palavra muito forte quando a gente analisa essa história dessas jovens que tiveram dificuldade na sua caminhada,
na sua vida com Cristo. Então, o tema é reconstruir o coração. Grave bem este tema, reconstruir o coração. Então, no nosso texto, verso 23, capítulo 2, assim ajuntou-se com a moça de Boaz para colher até a cega das cevadas. A dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Então você vai ver aqui que a situação dessas pessoas. Muitas vezes a gente passa por situações não muito diferentes delas, né? de enfrentar, de encontrar lutas tão grandes assim. Precisamos ter fé e esperança, a mesma que elas tiveram. Então, quando Elimelec morreu, deixou Noemi e a sua esposa Turva, e ainda seus 2 filhos, que mais tarde morreriam também em Moabe. Então, esta mulher, seu marido morreu, e as filhas, aliás, os filhos delas também, então elas ficaram desamparadas, ficaram totalmente desamparadas. E é no momento em que estamos desamparados, é que vamos provar nossa fé, é que vamos encontrar força para lutar em meio às dificuldades. Então, que situação? Ela ficou viúva, suas noras também, mas seus filhos, a saber, Mailon e Quelion, deixaram viúvas suas esposas moabitas, Orfa e Ruth. Então, quando Noemi soube que Deus havia visitado o seu povo em Belém, trazendo-lhe pão, ela foi se despedir de suas noras. Então, era uma tradição naquela época, elas cuidarem, ou seja, mantiverem ali a nora que era viúva e cuidarem. Então, em um certo momento, o seu marido também morreu e elas ficaram todos desamparados. Então, a Noemi pediu que elas tomassem rumo na vida delas, certo? Procurasse um marido, alguém que a sustentasse. Mas dentro dessas 2 jovens, Ruth e Orfa, uma delas escolheu a não abandonar Noemi naquela situação. A situação de ela ficar totalmente desamparada. Trazendo-lhes pães, ela foi se despedir de suas noras, dizendo-lhes: ide, eram jovens e tinham a vida pela frente, disse-lhes que seguisse a sua vida e fossem felizes, porque o seu coração estava destruído. Ela estava totalmente sem esperança. A esperança de Noemi havia acabado. E em meio a tanta dificuldade, doenças, problemas, a gente também se encontra desamparado. Então ela diz: volta, filha minhas, ide, disse-lhe, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperado ele até que viesse a ser grande. É o nosso texto, capítulo 1. Então Noemi pensava que suas dores estavam relacionadas com a vontade de Deus em vida. Ela, ao analisar a situação, disse: Deus está me punindo. Deus está me punindo por essa situação. Mas a verdade é que o que ela estava vivendo era consequência das atitudes mal tomadas em sua família. Muitas das vezes na nossa caminhada acontecem muitas coisas que não são resolvidas, certo? Não são resolvidas. E dentro de não resolver, as consequências mais tarde aparecem. Se nós colocamos a situação dessas jovens para a nossa vida pessoal e procurarmos analisar, vamos encontrar que existe solução para nossos problemas.
que enfrentamos. Mas na verdade é que o que ela estava vivendo era consequência da atitude mal tomada em sua família. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus conspira contra elas, né? Que Deus está a maltratando. Muitas vezes dizemos que é Deus que está nos colocando nesta situação. Mas a princípio, muitas das vezes a gente mesmo caminha para este vale sem saída. Caminhamos por este vale e muitas das vezes colocamos a culpa em Deus. Mas para que isso não aconteça, é bom que tenhamos bastante conhecimento. Para não colocarmos culpa em Deus das nossas dores. Por algumas coisas que não dão certo, mas na verdade é que sofremos por decisões mal tomadas. Né? Sofremos por decisões mal tomadas. Tomamos decisões sem consultar Deus. Tome decisões sem consultar Deus. Talvez quantas decisões na vida deveríamos ter consultado Deus e não consultamos. Deveríamos ter olhado para Deus primeiro. Um exemplo grande é do salmista. Antes de tomar decisões, ele olhava para Deus, ele olhava para o monte, onde ele pensava que ali estava Deus, buscava o Senhor. O caso é que, por culpa dela ou não, Noemi estava com o coração ferido. Como é triste quando nós ferimos por erro das outras pessoas. E note ainda que a Orfa, ao se despedir de Noemi, deu um beijo, mas Ruth se apegou. Então você vê aqui que uma abandonou Noemi e a outra ficou com ela. Você não precisa de pessoas que te beijem, que te abracem, né? Você não precisa de pessoas que só batem na costa, que assim está tudo bem, mas pessoas que realmente te ajudem. Quem entregou Jesus deu um beijo em Jesus e disse: aquele que eu beijar é esse que você deve levar. Então, quem são as pessoas que nos cercam, que temos na nossa como companheiros, que nos dão as costas? Que fique te elogiando com os lábios, mas na verdade não vem a hora de te abandonar, né? Você precisa se apegar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse nunca vai abandonar. Muitas vezes afastamos até mesmo de Deus pelas pessoas. Afastamos de Deus pelas pessoas. Deixamos algo que é para Deus de lado, porque precisamos ajudar as pessoas. E o que acontece? Essas pessoas te abandonam, mas Deus não te abandona. E ainda que seus sentimentos estejam todos destruídos, Ele reconstrói seu coração para a glória de Deus. Quando Noemi e Ruth estavam chegando de volta a Belém, as pessoas se comoviam de ver seu sofrimento. Ela voltou para Belém, porque ela teve notícia que lá havia pão, que as coisas tinham melhorado. Perguntava se esta é a mesma Noemi que partiu. Então, quando Noemi saiu da cidade de Belém, ela saiu feliz e alegre, e ela volta triste. E o que as pessoas faziam? Zombavam dela. O que as pessoas deviam fazer? Era o contrário disso, recebê-la. Ela precisava de quê? De ajuda, de apoio. E não que as pessoas fizessem tais perguntas. Então, assim, pois, foram-se ambas até que chegassem a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E não é esta Noemi, né? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, né? Você vê lá, Ruth, capítulo 1,
verso 19 a 21. Ruth 1, 19 a 21. Diz assim: pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando ela em Belém, todas as cidades se comoveu por causa dela e diziam: não é esta Noemi? Verso 20: porém ela dizia: não me chame de Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela estava totalmente amargurada com Deus. A grande amargura dela, a aflição dela é com Deus. Cheia, 21, cheia, parti, porém vazia. O Senhor me fez tomar por esta, pois me chamarei Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Então a falta de esperança era tão grande, né, em Noemi, que ela estava até blasfemando contra Deus. A sua amargura era contra Deus também. Então, no momento mais difícil na vida de uma pessoa, é sem dúvida a hora de recomeçar. Então, no momento mais difícil na vida de uma pessoa, é o momento de recomeçar. Por quê? Ou você recomeça, ou você para, ou você não faz nada. É escolhas, decisões que tem que ser tomadas. Eu vou escolher recomeçar a minha vida, vou escolher parar, abandonar de vez. Percebe-se que até agora fez coisas erradas e tomou decisões que, ao invés de a levantarem, somente causaram feridas em seu coração. Reconstruir não é fácil. Reconstruir não é fácil. Muitas pessoas confundem reconstruir com construir algo novo. Certo? Por quê? Quando diz assim, você deve reconstruir a sua vida, as pessoas pensam em fazer algo totalmente diferente. E o que é reconstruir? É começar dali mesmo a construção. É dali onde parou. Não é construir outra coisa nova. Reconstruir é começar de onde começou, de onde parou. Então é por isso que é difícil. Então, Noemi sentia que havia partido cheia, mas voltava vazia. Vazia de paz, de alegria, porque tudo deu errado. Tentando cuidar da família, perdeu toda a sua família. Tentando curar, abriu-se uma ferida enorme em sua vida. Ela saiu de Jerusalém com uma grande esperança. E muitas vezes partimos com grandes esperanças. Mas sem Deus, não vai para frente, nada acontece. Talvez hoje mesmo, amados, você esteja se sentindo como Noemi, né? Como Noemi se sentia, né? Totalmente destruída, ferida. Essa enfermidade que não me larga, né? Essa enfermidade que não tem cura na minha vida. Você conhece muito pouco da Bíblia quando você se desespera em grandes situações, em grandes sofrimentos. Quem pregou para Jó? Quem pregou a palavra de Deus para Jó? Como foi que Jó conheceu a Deus? Quem levou a palavra de Deus para Jó? Quem transformou Jó naquela pessoa que em todo sofrimento cresceu? Não abandonou a fé, a convicção que ele tinha, Deus estava com ele. Um dia você acreditou em alguém e foi cheio de esperança que daria certo, foi cheio de fé, que essa pessoa jamais te enganaria, de que essa pessoa que você tanto ama jamais te trairia, mas hoje o que sobrou. Quando se constrói algo novo na vida, se aposta tudo na vida, certo? Você aposta.
sendo no trabalho, sendo na relação, você aposta todas as suas fichas, tudo que você tem. E muitas das vezes, quando não se tem Deus nesta caminhada, está errado. E o que diz a palavra de Deus? Quando você pega no arado, você deve ir para frente e não olhar para trás. Um coração cheio de feridas, de marcas, de dores, vazio de alegria, vazio de paz, mas não se preocupe, porque o Senhor Jesus está aqui nesse dia e Ele vai encher completamente o seu coração. Se de repente você diz assim: a minha vida está como de Noemi, a minha situação está como de Noemi, e eu preciso de Deus. Um coração cheio de feridas, de mágoas e dores, vazio de alegria, né? Ele vai encher completamente o seu coração, vai curar suas feridas, te colocar em pé para a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus para a sua vida, né? De maneira alguma Deus quer deixar seu filho em situações ruins. Pessoas têm todo tipo de problema, né? Todo tipo de problemas enfrentamos. Para onde você olha, muitas das vezes há problema. Você chega ao ponto de dizer assim: minha vida não tem solução. E para onde você olha, tem problema. Desde ferida no coração causada por mágoas, né? Por traições, por desprezos, até mesmo problema no trabalho, na saúde, vícios, enfim, os problemas são muitas doenças, são muitas. Crises vêm de todos os lados, mas não adianta olhar para os lados, né? Não adianta olhar para o lado, procurando uma porta, um escape, um momento de aflição. O salmista procurava quem? Deus, a porta da salvação. Olhar para todos os lados e não encontrar. Levantarei os teus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmo 121, verso 1. É nessa hora, ou neste momento, que você deve buscar realmente a Deus. Não adianta olhar para os lados, porque diz o versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem de homens nem de pessoas. O teu socorro vem do Senhor. Você vai recomeçar, mas dessa vez vai dar certo, porque está recomeçando com Jesus. Quando recomeçamos pelas nossas próprias forças, o que acontece? Não dá certo. Então recomece com Jesus. Ruth e Noemi voltam para Belém dispostos a recomeçar, né? Dispostos a recomeçar. Saíram de Belém e voltam para Belém. Saia do caminho de Deus e volte para Deus. Você não vai conseguir nada longe de Deus. Então é com Deus, é perto de Deus que você vai conseguir. Todo recomeço traz consigo momentos de humilhação, né? Todo recomeço traz consigo momentos de humilhação. Eu não vou voltar porque não quero ser humilhado. Orgulho, né? Eu não vou reconciliar-se na presença de Deus, porque eu vou ficar com vergonha dos irmãos. Não vou pedir perdão, porque eu não vou chegar a esse ponto de me humilhar. Então você vai ver essa situação sem Jesus, longe de Cristo. Ruth foi trabalhar no campo de um homem chamado Boaz. Trabalho esse que fazia-se e recolheu o resto das espigas que ficam no chão. Imagine a situação, de voltar e trabalhar e recolher os restos daquele campo. Porque às vezes a gente pinta essa história
viver assim é uma maravilha, porque ali acontece uma história de amor, né? Nessa história, de recolher as espigas. Quando você se humilha na presença de Deus, também acontece essa história, porque o Senhor te resgata. E essa é a grande vontade de Deus. Alguém pode dizer, é muito humilhante esse trabalho de recolher os restos, né? É muito humilhante. Recomeçar da onde parou. É humilhante porque se assim eu vou dar o braço em você, é humilhante. Pois é mais uma vez uma mulher disse a Jesus que não precisava de pão inteiro. Você lembra dessa história? Uma mulher estava com seu filho doente. Dizendo, Senhor, eu não preciso de um pão inteiro. Né? Basta que ela comece as migalhas. Veja lá em Marcos 7, 28 e 29. Se ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Marcos 7, 28 e 29. Isso configura aquilo que diz a palavra em Provérbios. Provérbios 18, 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Diante da honra vai humilde. Vai a humildade. Então, Provérbios 18, 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. E diante da honra vai a humildade. Se queremos que Deus esteja a mão para você, nós temos que ser humildes com Deus. Muitas das vezes não queremos ser humildes com Deus. Não queremos ser humildes com Deus. Não queremos reconhecer, dizer assim, eu pequei, eu errei, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de um novo recomeço. Não queremos chegar a esse ponto na presença de Deus. O recomeço é difícil e humilhante, muitas vezes uma tortura, mas logo após isso tudo vem à honra de Deus. Que Deus quer honrar o seu filho. De maneira alguma Deus vai querer que você continue nessa situação. Não é a vontade de Deus. Você pode estar sendo humilhado hoje. Você pode estar chorando hoje. Mas não fique triste, porque isso vem antes da honra de Deus. Deus vai honrar seu filho. Deus vai honrar a tua fé, a tua esperança hoje que você tem nele. Então, que você abra o seu coração, a sua vida na presença de Deus. Muitas vezes não queremos ajoelhar na presença de Deus. Nós queremos chegar na igreja e orar sem compromisso com Deus, sem compromisso com o Senhor. Muitas vezes não abaixamos nem a cabeça para orar, para falar com Deus. Sempre o orgulho maior. Ruth se juntou ao povo que colhia no campo de Boaz. Boaz significa remidor. E quem é o remidor? Jesus Cristo. O remidor é Jesus Cristo. Recomece, reconstrua, porque Ele é verdadeiro Salvador. Recomece a sua vida, reconstrua. Jesus Cristo reconstrói o seu coração com dores, humilhação, mas a honra do Senhor já está vindo sobre a sua vida. Você creia, meu amado, na palavra de Deus e tenha mais fé e confiança no Senhor. Não deixe os problemas te abaterem, te destruírem na presença de Deus.
E nem o inimigo vai levar você. Vamos passar para a oração. Amém. Amém.